Gente, quem teve no encontro passado vai lembrar, não tem como esquecer, que a Pri falou sobre contentamento. A Pri, que é uma pessoa doce, simpática, gentil, falou sobre contentamento. Eu que não sou tão doce, tão simpática e tão gentil, vou falar sobre o quê? Descontentamento. Mas fiquem comigo, porque a gente vai falar de descontentamento. Talvez no início vai ser um pouquinho incômodo, mas é para chegar na parte boa. Então, não desanimem, certo? E essa fichinha aí cor-de-rosa que entreguei para vocês, não precisa marcar, mas eu queria que quem não teve tempo de ler, desse uma olhadinha e honestamente pensasse assim. Ninguém vai saber, ninguém vai precisar compartilhar o que dessas coisas aqui realmente eu seria mais feliz se. Seja honesta com você mesma. Essas coisas aí, elas não têm algo errado nelas mesmas. Não é errado eu querer sapatos novos. Não tem um problema se eu sou solteira, eu querer casar. Não tem problema eu querer que alguém se importe mais comigo. Algumas dessas coisas aí são legítimas, são desejos verdadeiros. Não tem problema eu querer passar de ano e fazer um cursinho. Não tem problema eu querer um emprego melhor. O problema é se a gente não consegue ficar feliz se isso não acontecer. Aí que está o problema. A Pri falou, desculpa, a Pri eu não lembro se falou, mas no livro fala que contentamento é uma profunda satisfação na vontade de Deus. E a gente, quando entende a Bíblia, a gente entende que nada que acontece está fora da vontade de Deus. Então, se eu estou doente agora, por algum motivo essa doença, nesse momento, é a vontade de Deus. Eu posso querer a cura, claro, não é pecado, não é errado, é um desejo legítimo. Mas mesmo se não tiver a cura, eu tenho que estar profundamente satisfeita na vontade de Deus. Então eu vou ficar contente. Então essa listinha aí é para a gente ser honestas conosco mesma. Eu não conheço a vida de quase ninguém, e nem muito menos o coração. Mas eu tenho certeza que em algum momento, não importa se eu tenho 11 anos ou 81 anos, algumas dessas coisas passam pela minha cabeça e me deixam descontente. Pois é, só que então, o que é o descontentamento? É eu não conseguir me satisfazer com a vontade de Deus. E isso é grave, porque Deus também não conseguiu agradecer. Então, se contentamento é uma profunda satisfação na vontade de Deus, descontentamento é rejeitar profundamente a vontade de Deus e não conseguir agradecer. O livro, a gente não vai ficar usando o livro, mas se alguém quiser marcar no livro, essa definição de contentamento está na página 13. Gente, é só se você quiser, porque daí se você vai começar a ler, chega lá, já vai encontrar. Lá na página 13, no final do primeiro parágrafo da página 13, ela tem a definição. Contentamento é uma profunda satisfação da vontade de Deus. Gente, se satisfazer com o seu filho que não é obediente, com os seus pais que ficam pegando no pé, com os seus netos bagunceiros, se satisfazer do seu chefe chato, se satisfazer de não ter um emprego quando você precisa. Contentamento é profunda satisfação da vontade de Deus. E a definição de descontentamento, se alguém quiser marcar, está na página 33. É o início do capítulo 3. Página 33, início do capítulo 3. Ela fala, se o contentamento é profunda satisfação com a vontade de Deus, então descontentamento é rejeitar profundamente o que Deus está fazendo. Mas é ainda mais que isso, é uma recusa em agradecer a Deus pelo que Ele fez e pelo que está fazendo.
Pois é. Diante disso, eu consigo olhar aí para essa tabela, lembrar das coisas que eu queria que fossem diferentes e consigo agradecer? Sou descontente ou não sou descontente? Ah, mas talvez está pensando assim, não, tá, entendo, mas não é nada tão grave também, né? Como é que é aquela frase? Eu não mato, não roubo, né? Gente, por que estudar sobre contentamento e descontentamento? Um dos motivos é porque a gente até pode esconder o descontentamento por um tempo no nosso coração. Só Deus vai saber. Só, né? Pouca coisa. Mas, cedo ou tarde, isso vem para fora. Vai ser murmuração, ou vai ser cara feia. Eu brinco que eu consigo até controlar minha língua, mas a minha cara, né? Vai ser a cara feia, vai ser a ira, vai ser o estresse. Então, um dos motivos pelo qual o descontentamento, só ele já é um pecado. Eu estou descontente com o que Deus está fazendo. Só ele já é um pecado. Mas ele arrasta um monte de outros pecados junto. Fechar a cara, reclamar ou murmurar, ser egoísta. Porque eu fico vendo o que eu não tenho, ou que eu queria que fosse diferente, e daí eu fico olhando só para mim. Se eu tivesse... Olha que sapato lindo, por que eu não tenho? Olha aquilo lá, olha aquela família, olha aquela moça, olha aquela adolescente. E eu fico olhando para os outros e só pensando como para mim deveria ser diferente. Leva a ciúmes, leva a inveja, leva a ficar irada, irritada, estressada. Às vezes tem ódio. O descontentamento é tão grande que eu tenho ódio dessa situação. Todo mês, meu filho fica doente. Meu marido está desempregado há 6 meses. E o coração vai borbulhando de um monte de outros pecados. Aí está o problema do descontentamento. E eu vou ler uma coisa para vocês, que se fosse a Teca falando para vocês, vocês iam ficar bravas comigo. Mas, não sou eu falando para vocês, é a autora falando para mim e para vocês. Então, não fiquem bravas, tá? Presta atenção que ela vai dizer para mim e para vocês. Quanto mais ouvimos a nós mesmas, reclamando e murmurando, mais aceitamos e acreditamos em nossas próprias palavras. Aquela situação está difícil. E está mesmo, tem coisa que é difícil mesmo. Quero que mude, quero mesmo que mude, mas está difícil. Por que Deus não responde? Já pedi para o pastor orar, domingo de noite já pedi para orar, já está na lista de oração da igreja, e não muda, e não muda. E eu vou murmurando e pensando tanto naquilo que está no meu coração, que aceitamos e acreditamos nas nossas próprias palavras. E daí que mulheres mal-humoradas e irritadiças surgem. Quando jovens, elas reclamavam sobre algo. E agora que estão velhas, esse reclamar tornou-se um estilo de vida. A acidez impregna a atmosfera. Elas dão a si mesmas uma carta branca para falar o que der na telha a qualquer um, apontando tudo que está errado no mundo. Essa é a idosa, e pode ser eu ou alguma outra, essa é a idosa que se pergunta por que ninguém quer visitá-la. Ui! Não sou eu falando para vocês, por favor. Gente, é duro, mas essa é a realidade do nosso coração, de nós, muitas de nós mulheres. Não que os homens não façam isso, mas a gente está num grupo de mulheres e a gente tem que olhar para a gente, né? E um dos textos eu não falei. A gente está estudando o capítulo 3 e 5. Por quê? Porque o 3 e o 5 que falam de descontentamento. O 4 dá um alívio. Ela puxa tanto a orelha no 3, que ela dá um alívio no 4 para puxar a orelha no 5. Mas a gente juntou. Então, um dos textos que ela traz para falar sobre isso, por que é grave, por que traz tanto pecado junto, é Gálatas 5, a partir do 19. Então, vamos abrir lá? Gálatas 5, a partir do versículo 19. Gálatas 5, a partir do 19. Eu sei que a gente vai ter versões diferentes, talvez o jeito que eu vou ler está um pouquinho diferente da sua Bíblia, mas o conteúdo vai ser o mesmo.
Talvez até vão ter várias palavras diferentes, mas a gente vai conseguir juntar, tá bom? Olha o que diz em Gálatas 5, 19 a 21. Gente, não. Ai, eu fiquei esperando vocês abrirem e abrir no lugar errado. Peraí, cheguei. Gálatas 5, 19 a 21. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Talvez a gente tenha palavras diferentes. Para algumas, onde está, para mim, diz imoralidade sexual, para alguma talvez diga prostituição. Algumas têm ira, outras talvez tenham acesso de raiva. Uma vai ter ciúmes, outra vai ter emulações, que é ciúmes. E é um ciúmes no sentido de ter inveja do outro. Umas têm a palavra inimizade, outra tem a palavra ódio. Quem tem porfias, porfias quer dizer discórdias. Por que eu estou lendo isso? Porque a gente pode olhar para o texto e pensar assim, nossa, prostituição, feitiçaria, embriaguez, isso realmente é horrível e não vai herdar o reino de Deus. Mas vocês separaram que nessa lista tem ódio, ciúmes, ira, inveja. Nessa mesma lista que tem essas coisas horríveis, que a gente jamais pensa em praticar, tem essas coisas corriqueiras do dia a dia. Está na mesma lista. E por isso é tão grave o nosso descontentamento. Porque talvez o meu descontentamento não vai me levar à embriaguez, à orgia, à feitiçaria, mas talvez o meu descontentamento vai me levar a ciúmes, à ira, à inveja. E o texto, repara que o versículo 21 fala assim, e coisas semelhantes. Isso é uma lista que poderia ser maior ainda. Então, é por isso que é tão grave o nosso descontentamento. Porque todas essas coisinhas nossas de mulher, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, estão também nessa lista aí. Desses pecados que Paulo fala, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Está vendo como é grave? O que devia estar da nossa cabeça para a gente não ter esse descontentamento? O que vem no versículo seguinte, no 22 e no 23. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Como que eu vou ter tudo isso? Amor, alegria, paz, mansidão, amabilidade, descontente? Fala sério. Não tem, gente, vamos ser honestas. Eu posso enganar um pouquinho, eu posso enganar no encontro, na igreja, mas para algumas pessoas, no mínimo, eu vou revelar o meu descontentamento e não vou revelar o fruto do Espírito. E tem uma coisa que eu achei bem interessante, que se a gente vai um pouquinho adiante, no capítulo 6, versículos 7 e 8, Paulo continua falando sobre o nosso proceder, como agir bem, como não pecar. E olha o que ele fala em Gálatas 6, versículos 7 e 8. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Então, mesmo que nenhuma de vocês saiba dos meus pecados por causa do descontentamento, Deus sabe. E de Deus não se zomba. O que se planta, se colherá. Paulo está falando isso nesse contexto. Tá bom, entendi. É grave. Como que eu mudo isso? A autora ela fala que essa nossa mente cheia de descontentamento por causa do carro, do trabalho, da roupa, do peso, do cabelo, é como se fosse uma lixeira. E que a gente tem a tendência de sempre estar voltando nessa lixeira. Porque é a nossa natureza carnal, a nossa natureza pecadora. Então, o que a gente tem que fazer é tirar a natureza pecadora, desse monte de pecado daquela lista que eu li,
para colocar, para deixar aparecer a natureza do Espírito Santo, que é aquele monte de coisa boa. E daí tem um outro texto que é bem legal, que é daqueles de grifar, que é Romanos 8, 5 e 6. Romanos 8. Romanos 8, 5 e 6. Aqui tem uma expressão que é viver segundo a carne. Talvez vocês tenham outra tradução. Como é que alguém tem diferente na sua Bíblia? Quem vive segundo a carne. Para todo mundo é carne? E o que quer dizer isso? A carne quer dizer a nossa natureza humana, o nosso jeito, a nossa natureza pecaminosa. Tá? Então, viver segundo a carne é viver segundo a nossa natureza pecaminosa, segundo as nossas vontades, os nossos desejos. Então, vamos lá. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne, o nosso descontentamento, as coisas que ficam tirando, nos angustiando, nos fazendo ter inveja, nos fazendo ser infeliz, ser pesadas, é morte. Mas a mentalidade do Espírito, que é amor, alegria, paz, bondade, é vida e paz. Esse papelzinho cor-de-rosa, se depois vocês quiserem, vocês jogam no lixo. Mas eu trouxe um outro papelzinho amarelo, faz assim. Pega um, dona Irene, e passa para trás. Ó, vocês pegam um e passam para trás, por favor. Esse, se quiser, você guarda. São esses 2 versículos que a gente acabou de ler, só que eles estão divididos. Tudo bom, Allen? Tá. Olha só. Eu vou esperar, está quase todo mundo recebendo. Do lado esquerdo desse quadrinho, está o início do versículo 5 e do versículo 6. E do lado direito, está o final do versículo 5 e do versículo 6. É só um jeito didático para a gente colocar isso na cabeça. Quem vive segundo a carne, segundo a nossa natureza humana, tem a mente voltada para o que a carne deseja. A mentalidade da carne é morte. Mas, vamos para o lado direito. Quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade do Espírito é vida e paz. Gente, o que nós queremos? O que você quer para a sua vida? É descontentamento ou é contentamento? É morte, de segunda a segunda, viver em morte espiritual, você quer vida e paz. Mas como? O que eu faço? Como é que eu passo aí do lado esquerdo para o lado direito? Como que eu consigo lidar com o meu coração, a minha carne, que quer essas coisas, que é a minha angústia, que fica me borbulhando na cabeça, para deixar o Espírito Santo cuidar do meu coração e ter vida e paz? O que a gente cantou? A gente cantou que há pouco que é Deus, né? Quem sou eu? A gente precisa de Deus. Então, a gente tem que ir para Deus, tem que ir para Cristo. Essa lista aí é você falar com o Senhor sobre essas coisas que estão no seu coração. Como eu falei, não é errado. Alguns dos nossos desejos, eles são legítimos. Eu quero muito que aquela pessoa se cure. Eu quero muito que aquela pessoa mude. Eu quero muito que tal pessoa pare de ser grosseira. Eu quero muito que tal pessoa tenha um emprego. Não são desejos errados. Se eu conseguir mesmo sem eles se realizarem, ser feliz. Então, são desejos legítimos. Mas eu tenho que levar para Cristo também, se eu não estou conseguindo ficar feliz enquanto isso não está acontecendo. E pedir perdão. A gente tem que correr para Jesus, falar com Jesus, ouvir Jesus.
não tem como a gente mudar de um lado para o outro se eu vou, confesso para o Senhor e começo a meditar no lixo. É uma expressão que a autora usa. Volto a meditar nas coisas erradas. Eu reconheci, não, isso é pecado, isso está tirando a minha paz, eu não consigo agradecer por essa situação, Senhor, me ajuda, é pecado. Saio do quarto e já começo a pensar, mas se fizesse isso, talvez se eu pedir oração, talvez se... Eu volto a meditar no lixo. Então, algumas sugestões. Com quem que você tem conversado? Com pessoas que apoiam o seu pecado e falam, mas é difícil mesmo. Não, essa pessoa é difícil mesmo. Eu te entendo. Não, eu também não aguentaria se fosse você. Não sei como é que você vive isso tanto tempo. Não sei como é que você agradece. Não dá para agradecer a Deus por isso. Você tem se alimentado no lixo com aquelas colegas que encaminham para o errado, para fazer o errado, a turma da escola é errada, ou você está com pessoas que te ouvem, porque você pode desabafar com algumas pessoas, você pode pedir oração, mas se aquela pessoa falar, eu entendo, vamos orar, mas você tem que ser grata por isso. Para quem que tu está compartilhando? Para quem vai te apoiar, ou para quem vai te apoiar, mas talvez também te exortar? O que a gente tem enchido a nossa cabeça durante a semana? É um monte de vídeo, talvez de piada, talvez notícia, que só vem calamidade, ou só diversão vã. Ou, durante a semana, eu leio 2, 3 minutos, eu vou escutar uma pregação da igreja, eu canto hinos durante a semana. Durante a semana, eu pego a Bíblia para ler, eu estou colocando a palavra. Então, gente, nós não vamos conseguir sair do descontentamento para o contentamento pela nossa força. Nós não conseguimos, porque a nossa natureza é carnal, limitada, pecadora. Então, nós precisamos correr para o Senhor. E nós precisamos fazer o exercício diário. Gente, não adianta a gente vir aqui e não mudar nada. Porque daí a gente vem aqui daqui a um mês, vai escutar outro estudo de contentamento e não vai ter mudado nada. E vai ter vivido 30 dias com a morte guiada pela carne. Eu acho que só isso já era suficiente, né? A gente olhar para esses 2 versículos aí e pensar, o que eu quero? Mas eu quero também trazer uma história que eu acho muito inspiradora. Essa não está no livro, mas eu quero trazer essa história porque eu acho que as histórias da Bíblia nos inspiram, porque a gente consegue se identificar com uma pessoa do dia a dia e ver como que essa pessoa colocou aí os versículos de Romanos em prática. Eu tenho certeza que algumas de vocês, ou muitas de vocês, ou todas, vão lembrar de Marta. Marta era irmã de Maria, irmã de Lázaro. E ela era a irmã mais velha, provavelmente, ela não era casada, porque se ela fosse casada, a Bíblia fala que era Marta, esposa do fulano, né? Então, ela é sempre apresentada como a irmã de Maria e de Lázaro, e o nome dela vem primeiro, então, por isso que ela provavelmente é mais velha. Então, uma mulher solteira, mais velha. E a história que é bem famosa dela é aquela história que chegam os discípulos na casa e ela fica toda agitada, nervosa e ela dá ordem para Jesus mandar Maria fazer alguma coisa porque Maria está sentada e Marta está trabalhando loucamente. Esse é o início da história de Marta. Esse início está em João 11. Vamos olhar lá? Eu sei que vocês conhecem, mas é legal a gente olhar para a palavra. Vai que eu estou inventando, né? João 11. Não, desculpa, não é João 11. Desculpa, eu pulei aqui. É Lucas 10. Lucas 10. A partir do 38. Caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado, onde uma certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo a sua palavra.
Marta, porém, estava ocupada com muito serviço e, aproximando-se dele, de Jesus, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Olha a ordem. Dize-lhe que me ajude. Ela dá uma ordem para Jesus. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Todavia, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Gente, nessa história, Marta está servindo. E Jesus falou várias vezes que a gente deve servir. Ele disse que ele veio servir, não veio para ser servido. O problema não é que Marta servia. O problema é que ela servia descontente. Tem algumas Bíblias que dizem que ela estava agitada de um lado para o outro, ela estava inquieta. Gente, imagina a cena, imagina o quanto ela está descontente para mandar Jesus, mandar Maria fazer alguma coisa. Então, o problema é esse descontentamento todo, essa agitação, essa postura. Eu imagino que se fosse eu, a cara feia que devia estar. Só que eu quero propor para vocês que em algum momento Marta ouviu Jesus. Eu ia dizer para vocês olharem o versículo 43. Mas é uma pegadinha, porque não tem. Aqui não diz que Marta ouviu Jesus. Então, eu não estou dizendo que Jesus falou isso e Marta se entristeceu, pediu perdão. Não estou dizendo isso. Talvez, se fosse eu, ia pensar, que absurdo. Como? Né? Não vou falar nada, porque é Jesus, mas eu ia achar um absurdo. Então, não sei quando Marta ouviu Jesus. Mas eu quero propor para vocês que em algum momento da história, algum momento na história dos evangelhos, Marta ouve Jesus. Por quê? Simone, não é heresia, calma. Por que eu quero propor que Marta ouve Jesus? Porque Marta aparece uma segunda vez na Bíblia. E ela aparece completamente diferente. A segunda vez que Marta, uma mulher como nós, aparece na Bíblia, é quando Lázaro, o irmão dela e da Maria, está doente, e elas mandam avisar Jesus que está em outra cidade para ele vir, porque o irmão está doente, e de propósito Jesus não vem, ele demora até Lázaro morrer. E daí a história conta que Marta e Maria estão tristes em casa. Naquela época, o costume era de 7 dias de luto, em que as pessoas vinham para a sua casa. Elas estão com a casa cheia. Olha, aqui a primeira cena, elas estão em casa com a casa cheia. E Marta descontente. A segunda cena, elas estão em casa com a casa cheia. É uma cena pior, porque o irmão dela acabou de morrer. Mas o comportamento dela é completamente diferente. Vamos olhar? Agora sim é João 11. João 11. A partir do 18. Elas moravam em Betânia, a cidade delas, onde Lázaro tinha morrido, era Betânia. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Algumas aí têm uma versão que diz tantos estádios, né? Isso é cerca de 3 quilômetros. Betânia estava distante cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria, muitos, olha o povo na casa delas, para confortá-los pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Gente, aquela mulher que na primeira história tem Jesus na casa dela e não para. Agora ouve que Jesus chegou, está 3 quilômetros, e o que ela faz? Ela para tudo para ir até Jesus. Os teólogos dizem que esse texto, esse verbo, que ela ouviu, quando ouviu, ela foi, da ideia de que ela correu para Jesus. A Marta
que aqui não parou para ouvir. Agora para tudo, deixa a casa, deixa as pessoas que estão na casa e corre para Jesus. Vamos continuar. Versículo 21. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedirdes. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. E Marta responde: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, Filho de Deus, que devia vir ao mundo. A mulher que antes estava dando ordem para Jesus, agora ela só corre para Jesus, derrama o coração, e ela diz que ela crê, porque ele é Cristo. Consegue ver a diferença de uma Marta para outra? Então, ela ouve Jesus, ela corre para Jesus, e ela crê em Jesus. Os teólogos ainda dizem que ali, quando ela fala que ela crê na ressurreição do último dia, ela tem um conhecimento escatológico, ela está tendo muito entendimento de quem é Jesus. Então, daqui para cá, essa mulher ouviu e entendeu quem era Jesus. E daí, depois vocês leem a história em casa, que Jesus vai até Lázaro, Lázaro ressuscita, uma história linda. Só que tem uma terceira vez que Marta aparece na Bíblia. Se fosse um livro infantil, adoraria que essa história tivesse um livro infantil. A Marta aparece 3 vezes, é início, meio e fim. Então, a terceira e última vez que Marta aparece na Bíblia é uma história que muitas conhecem também. É aquela história que, de novo, está Jesus, mais algumas pessoas numa casa, de novo está Marta, Maria, Lázaro. E a Maria, que nessa cena estava sentada aos pés de Jesus, agora mais que isso, ela derrama um perfume sobre Jesus. É um perfume caríssimo. Disse que o valor desse perfume é mais ou menos 1 ano de trabalho, 1 ano de salário de um trabalhador. Então, se a gente fosse tentar entender, se fosse um salário mínimo, ia ser mais de 12 mil reais, né? Então, é essa cena. Está ali Lázaro, Jesus, talvez outras pessoas, e Maria derrama esse perfume caríssimo sobre Jesus. Marta está nessa cena. Vamos ver o que ela faz? É João 12, só andar mais um pouquinho. João 12, de 1 a 3. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então, Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou-o sobre os pés de Jesus e os enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. O que Marta estava fazendo nessa cena? Marta servia. Gente, o texto diz que ela estava agitada de um lado para o outro, que nem esse primeiro. O texto diz que ela ficou irritada porque Maria agora, além de sentada, a Maria derrama um perfume. Ela não se irrita, ela não xinga, o texto não narra nada disso. Olha a transformação dessa mulher. Se Marta tivesse aquela listinha cor-de-rosa que a gente tem aí, nós não sabemos nada que tenha mudado na lista de Marta. Ela continua sendo apresentada como a irmã de Lázaro e Maria, então indica que ela continua solteira. Não diz que ela teve filhos, não diz que ela usou toda a experiência dela de hospedagem para criar uma hospedaria. Naquela época já tinha mulheres que trabalhavam fora, que comercializavam, não diz que ela fez nada disso.
Se a gente olha para situações externas, para a listinha cor-de-rosa, talvez não teve nada que mudou daqui para cá, ao redor, na vida de Marta, nas situações de Marta. O que mudou dessa Marta descontente para Marta contente? O que está aqui no meio? Em algum momento, Marta ouviu. Em algum momento, Marta correu, e aqui eu estou falando literalmente, mas também simbolicamente, né? E Marta creu em Jesus. O que faz a diferença é Jesus. Você não vai conseguir ter uma vida melhor na sua força. Se você não tem Jesus na sua vida, você tem que entender melhor sobre isso, conversar com alguém sobre isso, como ter Jesus, o que é isso? Mas é correr para Ele. É só Ele que vai transformar, não tem outro jeito. A gente só vai passar daquela vida de morte pela nossa carne, conduzidas pela mentalidade carnal, para uma vida no Espírito, se a gente entende, se a gente corre, se a gente ouve Jesus. Como que a gente corre para Jesus? Nós, eu, tu, como é que a gente corre para Jesus? Ó, já tem gente levantando. Correr para Jesus é correr para a Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Não é o que aquela minha amiga fala. Se aquela amiga sabe o que a Bíblia fala, ótimo. Mas o que a Bíblia? Correr para Jesus é correr para a palavra. Como é que eu falo? Como é que ouvir Jesus é ouvir a palavra? Mas como que eu falo? Marta falou que ela cria. Como é que eu falo com Jesus? Gente, é o básico. É o básico. Mas a gente não é forte. Eu até me emociono com uma coisa. Gente, por anos e anos e anos, quando falava em Marta, sabe o que eu pensava? Lá no primeiro texto, quando Jesus fala assim, ó, Marta, Marta. Eu só pensava na história de Marta, eu pensava, Marta, Marta. Essa mulher é um exemplo de transformação. E o ápice, o final feliz da vida dela, não é que ela teve um super emprego, não é que o filho foi famoso, não é que ela casou e teve filhos. O grande final da vida dela é que ela servia. Mas sem essa cara feia. O grande final da vida dela é que ela estava servindo Jesus. Só que com o coração transformado, com vida e paz. Amém. É isso, eu falei que o início ia ser ruim, né? Mas é muito animador, né? Muito maravilhoso. Com Cristo é muito maravilhoso. Simone.